Romanos, capítulo 8, do versículo 29 ao versículo 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Chegamos a essa última parte, a última frase do versículo 30. E aos que justificou, a estes também glorificou. As palavras de Romanos 8, versículo 29 ao versículo 30, têm sido frequentemente chamado ou descrito como a corrente de ouro da salvação. Nós temos descrito um pouquinho diferente nessa série como uma corda de 5 fios. Nestes 2 versículos, Paulo dá uma visão geral da obra de Deus na salvação da igreja, do começo ao fim. O ponto principal aqui, irmãos, desses 2 versículos é muito simples. O que Deus começa, Deus termina. O que Deus começou, isso não aqui na terra, não com você, não com alguma escolha que você tenha feito, mas no coração dele, ele executa e um dia cumpre. Então, a nossa salvação, a salvação da igreja, de cada pessoa que um dia que vai ser salva, todos os salvos, é uma obra de Deus do começo ao fim. Em resumo, é o que o texto diz. E ele apresentou essas várias características de como que Deus nos puxa com a corda da salvação e nos resgata dessa calamidade que envolvia a nossa existência, que estávamos cercados por ela. Como que Deus nos salva? E esse texto vai trazer essa descrição geral. Deus soberanamente tem, nós já lemos, a presciência, ele tem o conhecimento de todas as coisas, que envolve a salvação do seu povo. Ele tem conhecimento profundo do triunfante retorno dos seus filhos para a casa celeste. Se você é um salvo, você é um peregrino que está indo de volta para a tua casa. E quem está conduzindo você nesse processo de ida para a tua casa, retorno, é o próprio Deus. Deus tem conhecimento disso. Ele é quem vai chamar o povo no tempo através do chamado externo do Evangelho, do chamado interno, quando capacita aquele que ouve o Evangelho a não somente ouvir e entender, mas responder com arrependimento e fé. Se você um dia ouviu o Evangelho, se você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Cristo e você segue a Cristo como teu Senhor e Salvador, isso é o chamado interno agindo dentro de você por meio do Espírito Santo. Ele também predestinou cada um que é chamado para serem conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo, irmãos, você é moldado por Cristo. Está muito longe da nossa capacidade, irmãos. A última coisa que um homem, no seu estado natural de pecado, vai desejar, irmãos, é ser conformado à imagem de Cristo. Ele prefere ser conformado à imagem de qualquer coisa, menos à imagem de Cristo. O homem, no seu estado natural, ele prefere ir para o inferno do que ser conformado a Cristo. É por isso que a palavra vai dizer aqui em Romanos que Deus, nesse propósito maravilhoso, predestinou os eleitos para serem conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, Deus, na sua misericórdia e graça, conhecendo a condição em que os homens estão de pecado depois da queda, o que ele faz para reunir esse povo e levá-los de volta para casa? Justifica dos pecados. É o que nós estudamos no domingo passado, a doutrina da justificação. Deus pega homens culpados dos seus pecados e declara esses homens justos, remove a culpa do pecado, o castigo do pecado quando Cristo vem a esse mundo e é amaldiçoado no lugar de cada um que recebe essa bênção, essa graça tão maravilhosa da salvação. E Deus, Jesus Cristo, então, nos justifica dos nossos pecados com um propósito, irmãos. A justificação, a libertação da tua culpa vai levar para uma outra corda, para um outro fio dessa corda de salvação, a glorificação.
De maneira bem resumida, irmãos, a glorificação será um momento, lá na frente, no futuro, quando Deus vai remover da tua existência a presença do pecado. Você é um salvo em Cristo, você crê nisso? Eu espero que sim. Mas o que você vai notar na sua vida? Que ainda existem pecados, existe ainda rebeldia, existe dureza, você é chamado para andar na fé, algo muito básico. Mas você vai notar que muitas vezes o que está movendo a tua vida é incredulidade, você está resistindo, você está recusando confiar em Deus em áreas da sua vida. Isso vai te levar à tristeza, você vai notar que existe isso. O que tem de promessa para nós? Para nós que já alcançamos essa compreensão do Evangelho, estamos caminhando com Deus. Um dia, Deus, que começou a boa obra em você, vai remover completamente a presença do pecado na sua vida. E o que Paulo vai chamar aqui, irmãos, de glorificação. Vamos entender nessa noite esse tema da glorificação. Como eu disse para os irmãos, não é um tema muito estudado pelos teólogos. É um tema que ainda está sendo buscado, aprofundado. E nós vamos começar estudando esse tema pensando o que existe da glorificação, do desejo pela glória no coração do homem. Nosso primeiro tópico, então, será o peso da glória no coração do homem. Quando você olha para a história humana, o que você vê, irmãos? Você vê os grandes feitos dos homens, como as grandes construções dos egípcios, as pirâmides. Quem nunca viu uma pirâmide? Ou então, as obras dos babilônicos, tem o Jardim Suspenso da Babilônia, são obras maravilhosas. Quem nunca ouviu falar da muralha da China? Dizem que dá para ver do espaço de tão grande. Dizem que demorou mais de 1000 anos para ser concluída. Quando você pensa nas obras dos gregos, dos romanos com seus teatros, templos, seus fóruns para discussão e filosofia, ou então os grandes castelos europeus e as grandes conquistas marítimas, continentais que os europeus realizaram. Nós estamos no Brasil por causa que homens portugueses vieram até aqui e conquistaram esse lugar. O que nós vemos? Quanta pedra empilhada, né? Quanto ouro, quantas vidas ceifadas, quanta escravidão, quanta glória passageira e terrena, os homens buscando. Então a gente nota que o homem, irmãos, você pode pensar assim, mas eu estou longe disso, eu sou um cidadão comum, isso está muito longe da minha realidade. Esse é o teu instinto. Deus colocou o peso da glória em todo ser humano. De forma instintiva, o ser humano busca a sua própria glória. Isso é algo interessante, irmãos, que o Josézinho que está correndo aqui, quando ele tiver consciência da existência dele, ele vai buscar andar em direção a esse peso no coração dele, esse imã que move ele a buscar a própria glória. Isso é comum a todos nós, é o nosso instinto. Mas quando a gente olha, irmãos, para o homem buscando seguir este instinto de buscar a própria glória, o que a gente vê? Onde estão a glória desses homens? Museu. Estão lá no museu. Estão nos livros de história. Ainda tem um certo brilho do passado, mas os museus nos ajudam a lembrar que o homem tem um peso de glória no seu coração. O homem foi feito para grandes coisas. Foi criado para compartilhar a glória do Criador. A palavra hebraica e grega para a glória, sabe o que significa? Peso. A glória é um peso. E ela está no nosso coração, está no coração de todos os homens. Se um dia você tiver dinheiro, muito dinheiro, influência política e poder, você vai querer buscar a sua própria glória. Você vai construir um grande império no seu nome. E se você for seguir o teu instinto natural, é o que os seres humanos buscam. Nós temos a história na Bíblia da Torre de Babel, exemplifica muito bem. É chamado pelos cientistas de zigurate o que ele constrói, uma grande pirâmide. Com qual propósito? Adorar a Deus? Adorar o seu próprio nome, construir grandes coisas para tornar o seu nome grande. É a busca cega do ser humano. O homem foi feito para essas grandes coisas. Deus colocou o peso da glória no coração do homem. Isso existe. Mas no pecado, isso existe de uma maneira corrompida. Porque é isso que o ser humano busca. O texto bíblico que traduz melhor esta noção é o Salmo que nós lemos, o Salmo 8. Mas agora o homem perdeu sua glória e lida com um inimigo invencível e inevitável.
O ser humano busca a glória, mas é um ditado muito comum. O cara tá cheio de dinheiro, mas não vai levar nada para o cemitério. Não é assim que falam? O cara vai pelado para o cemitério, não vai conseguir levar nada para o outro lado. É um ditado muito comum, tanto que os irmãos podem notar que existe essa tentativa. Você conhece pessoas que, às vezes, ele poderia usufruir de uma velhice muito boa, porque ele acumulou, trabalhou, mas ele fica com aquele dinheirinho guardado no banco, mofando lá, e não usa para nada, para comprar uma sandália. Eu conheço pessoas assim. É um desejo de ter um nome grande, né? Tentar ser eternizado com algum tipo de coisa. Mas no final da história, o que é reservado para o homem? Qual é o caminho? Ele está buscando glória. Mas qual que é o caminho? A morte, decadência, degradação, corrupção. Temos aqui um monte de mocinhas aqui, rapazezinhos, né? Crianças ainda, vão ficar fortes, jovenzinhos. Mas logo vão começar a azulguinha aparecer, uma entrada que vai emendando com a saída, né, irmão Ivan? E aí vai branqueando aqui o cabelo, as irmãs também, já estava pintada no cabelo. Você vai envelhecendo, vai perdendo as características como você era, e aí a morte. Por que, irmãos? Por que é assim? Afinal, o homem foi feito, irmãos, para a vida. Ele foi feito para a glória. E o homem aspira a grandes coisas, como está escrito em Eclesiastes. Como vimos no Salmo 8, Deus deu glória ao homem, mas esta glória estava subordinada à glória de Deus. Quando a gente pensa no jardim do Éden, Adão, ele foi lá uma autoridade na terra. Ele era um rei na terra. Ele foi chamado a governar a terra. Logo que ele pecou, todo esse propósito da vida dele foi corrompido. O Salmo diz que o nome de Deus é magnífico, glorioso em toda a terra. A morte entrou neste mundo como resultado do pecado, da destruição do homem, destituição do homem da presença gloriosa de Deus. Então esse propósito, embora tenha um peso no coração do homem, ele vai ser puxado para isso, instintivamente. Qual é o problema, irmãos? Ele vai fazer isso de uma maneira que vai glorificar a Deus? Não vai. Não vai conseguir fazer isso. Não significa que esse propósito Deus não tenha colocado no coração do homem. Isso que é o interessante. Se o homem, então, depois da queda, do pecado, ele tem esse peso, como que o homem busca essa glória? Eu pergunto para os irmãos, ele busca essa glória em comunhão com Deus ou longe de Deus? O homem foi expulso do jardim do paraíso, onde habitava a glória de Deus. Então, o homem, irmãos, com esse peso no ser dele, ele busca essa glória longe de Deus. Agora, o homem ainda anseia por glória, ainda busca glória, mas longe de Deus. Assim, a glória do homem está nesta vida, está presa e limitada ao breve tempo de sua existência na terra. A glória dos reinos e impérios, a glória dos reis e imperadores, mas ao fim, tudo quanto o homem faz, toda a sua conquista, seus feitos, seus avanços, sua glória, vão para museu ou no cemitério. Romanos 3:23 diz que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. A glória que o homem deseja, o peso de glória que ele carrega no seu coração, é algo que vem de Deus, e sem Deus, ela nunca será plenamente alcançada. É um desejo frustrado. Pode pegar os grandes imperadores da terra. Alexandre o Grande conquistou grande parte do mundo antigo. Ele olhou em volta, puxa vida, não tem mais nada para conquistar, ficou frustrado. Morreu triste, morreu muito jovem. É assim, irmãos. Grandes impérios existem, no outro dia não existem mais. Grandes ditadores surgem no mundo, com grande força, matando, passando por cima de povos, outros povos, e de repente, no estalar de dedos, vão embora esses homens, ficam velhinhos, e morrem. O grande problema do homem, ele está cego, ele se contenta com pouco, ele se contenta com esta vida, ele só tem esta vida e nada mais. Toda a sua esperança está deste lado da existência, deste lado da eternidade. Essa é uma realidade, irmãos. Sem a graça, sem que você esteja em Cristo, você vai estar buscando uma glória cega para você mesmo, que não vai te levar para lugar nenhum. Você vai gastar a tua vida, a tua energia, e vai ficar tudo aqui. Nada mais que isso. Uma breve vida neste mundo, buscando glória, e logo vai acabar. Deus promete glória aos homens, dar glória ao homem. Isso é uma coisa muito difícil. Por isso eu acho que a dificuldade de se encontrar materiais, porque a gente fica com um certo
ali com aquela pulga atrás da orelha, mas Deus promete glorificar o homem? Como que é isso? Deus promete, irmãos. Vamos ler Romanos 8:18. Muito claramente o texto vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o apóstolo Paulo está trazendo um contraste, irmão. Você que é um cristão, você foi chamado por Deus para andar com Cristo. Deus começou uma obra de salvação em você, justificou dos teus pecados, você se arrependeu e creu, está caminhando com Deus, está seguindo a Cristo como Senhor e Salvador. Você vai passar por dificuldades aqui neste mundo. Você vai ser injuriado, vai ser envergonhado, as pessoas não vão querer ouvir o que você está falando, você pode até ter o chamado de morrer pela causa de Cristo. Mas lá na frente, nada disso vai se comparar com a glória que será revelada em você. Grande parte da glória de Deus, Deus vai refletir em você essa glória por meio de Cristo. Essa semana, nós recebemos uma notícia muito triste. Um jovem missionário faleceu aos 45 anos, até onde eu sei, de uma parada cardíaca. Deixou esposa e os seus filhos pequenos. Isso é extremamente doloroso, irmãos. Para alguém que vive sem esperanças no mundo, se ele olhar para um episódio desse, um jovem morrer com uma parada cardíaca, deixando toda a família, é o fim da esperança. Na morte só há razão para o pranto e o lamento, mas para quem tem esperança da vida eterna, a morte não é o fim da vida, irmãos. A morte é apenas o começo. Por que nós estamos aqui, irmãos? Por causa de uma esperança cega que vai terminar com a nossa morte? Não, irmãos. Nós estamos aqui numa esperança viva. A morte dos santos é apenas o começo, irmãos. A direção que nossa vida vai tomar no futuro está muito condicionada ao que estamos confiando agora. No final, você vai ter que enfrentar a sua morte. É assustador falar disso, irmãos. É horripilante pensar nisso. São pensamentos que a gente não gosta naturalmente de pensar, mas você vai ter que se deparar. Então, aonde você põe a tua esperança? Aonde que ela está? Está em você mesmo? Está em outros homens? Está no dinheiro, talvez nas circunstâncias que você vive agora? No quê? No que está baseado? É muito importante você ter essa resposta. Mas se a sua confiança estiver em Cristo, a morte é apenas a chave que te ligará à vida eterna com Deus. Paulo demonstrou no capítulo 8 de Romanos que todos os que pertencem a Cristo chegarão em segurança para estar com Cristo. Qual que é o significado de um crente ser glorificado um dia? E como devemos pensar a respeito disso hoje? Você é chamado para ter a vida eterna. As pessoas pensam em vida eterna, elas reduzem isso ao tempo. Não morrer nunca mais. Não, irmãos. Quando a gente fala da vida eterna, a Bíblia está falando, você será glorificado. O teu corpo que você olha aí, olha para as tuas mãos, olha para o teu ser, esse corpo que você tem, irmão, irmã, um dia será glorificado. Isso é a vida eterna que é oferecida. Quando a gente pensa na morte, não é triste? Nosso corpo se definhando, indo ao pó da terra. É muito triste. A imagem é muito triste. Olhar para uma pessoa que nós amamos e ver ali ela num caixão, sem vida, um corpo frio, e logo é sepultado, e nunca mais você pode ver aquela pessoa. Mas o cristão, irmãos, diante desse quadro tão feio que está aguardando a todos nós, para o mundo é o fim, para o crente é o começo. Para o mundo é a corrupção, para o crente é a glorificação eterna do seu ser. E o que significa, então, ser glorificado? Irmãos, eu não estive no céu como Paulo, como João, teve a visão lá no céu, ou o apóstolo Paulo. Não consigo ver de forma cristalina todo o percurso até a gente chegar no céu. O que nós temos de concreto, irmãos? A palavra de Deus. A glorificação, irmãos, é a consumação, é a etapa final da obra de salvação. Você vai olhar para a tua vida cristã, irmãos, e você vai se sentir um bebezinho, se você é um cristão, engatinhando como José ali, com muita dificuldade. Você vai caminhar nesse mundo, você vai se sentir numa cápsula. Você vai chegar momentos na sua vida onde você vai pensar: eu queria servir mais a Deus, eu queria me dedicar mais a Cristo, eu queria me entregar mais, eu queria ter mais santidade nos meus olhos, eu queria orar mais, eu queria ter um conhecimento maior da palavra, eu queria amar mais a Deus, eu queria ter uma alegria maior. Irmão, se você tem esse anseio no teu coração, glorifique a Deus.
e persevere, porque um dia esse teu desejo, irmãos, Cristo vai suprir na glorificação, Ele vai preencher com uma grande inundação de alegria o teu ser, com uma adoração profunda que nós não temos na nossa imaginação como conceber isso. É o que é reservado a nós. Deus decretou antes da fundação do mundo ter uma família de homens e mulheres eleitos dentre todos os povos, línguas e nações. E Ele está providenciando tudo o que é necessário para isso se concretizar na história da redenção. O que Deus começou na vida do seu povo, Ele vai consumar no futuro, irmãos. Desde Adão, Ele deixou uma promessa quando disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Você pode ler em Gênesis 3,15. Quando você vai olhar no Antigo Testamento, essa promessa de que Deus enviaria o seu filho para pisar na cabeça de Satanás, destruir o poder do pecado, da morte e da corrupção, e nos daria a vida eterna, ele começa a descrever essa promessa no Antigo Testamento, com muitos pactos que ele fez, e por meio das profecias e ensinos e a lei de Deus no Antigo Testamento. Por isso eu peço que os irmãos leiam com muita atenção o Antigo Testamento. Ele também é para nós, porque vai descrever como que Deus está revelando isso para o seu povo. Quando chega o Novo Testamento, irmãos, na vigência do Novo Testamento, Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento. O que ele faz? Jesus, quando ele sobe na cruz, irmãos, ele pisa na cabeça de Satanás. Ele esmaga o poder da morte que estava nas mãos do inimigo e toma as chaves do inferno e da morte. Como ele faz isso? Ele faz isso morrendo em nosso lugar. A morte de Cristo, irmãos, é o que nos dá a vida eterna. Cristo, quando ele nos justifica, o que ele faz? Ele limpa, tira a culpa do seu povo, do povo que estava no passado, do povo que estava ali na época de Jesus e a nossa. Os povos que vieram no futuro e os povos que ainda virão, que vão crer em Cristo. Se você crer em Cristo, irmãos, você é justificado dos seus pecados. Enquanto Cristo faz a obra de justificação, nós temos o Espírito Santo comunicando e aplicando a obra de Cristo através do chamado eficaz no coração dos eleitos. Assim como Deus Pai tem enviado o seu Filho e o seu Espírito Santo para providenciar tudo o que é necessário para que o seu decreto fosse concretizado até aqui, ele também irá providenciar todas as coisas para que o seu povo chegue ao estágio final da obra de salvação. Qual é, irmãos? A glorificação. É para onde você está indo. É para lá que você está indo, para o estágio da glorificação do seu ser. Se você ler o Evangelho de João, por exemplo, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo foi ao Pai, ele retornou. Que promessa Jesus nos dá aqui? Que ele vai retornar uma segunda vez. Com qual finalidade, irmãos? Nos levar com ele. Para que, irmãos? Para que você seja glorificado no teu ser. Para que toda a mancha que existe de pecado ainda remanescente no teu ser seja completamente removida, eternamente removida. Mesmo o capítulo 8 de Romanos, somos informados de que Deus, em sua bondade, removerá a condenação, que Deus removerá as armadilhas da morte e que Deus nos tornará herdeiros com Cristo. Agora você pode ter dúvidas sobre isso. E é fácil ter dúvidas, irmãos, sobre essas promessas, porque existem muitas vozes aí no teu ouvido, lançando dúvidas, fazendo com que você se concentre mais em você mesmo do que em Cristo e na palavra. O crente, ele é assaltado por dúvidas. A nossa peregrinação, irmãos, aqui neste mundo, ela não é fácil. Eu recomendo que vocês leiam o livro O Peregrino, do John Bunyan, um dos grandes livros cristãos da história, um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, porque ele vai descrever de uma maneira muito ilustrativa como que é a vida cristã neste mundo, uma vida de peregrinação, onde você é assaltado no caminho estreito por uma série de dúvidas, uma série de questionamentos sobre Deus, sobre quem Deus é e o que Deus prometeu. Irmãos, quando Deus pegou o homem, apertou na mão dele,
Não tem volta mais. Quando Deus faz um pacto com o homem, ele não volta atrás. Ele não é como os homens que voltam atrás. Quando Deus faz um pacto, e Deus fez um pacto lá no jardim, de que ele iria enviar o filho dele para resgatar o seu povo do pecado, da condição que ele estava de maldição, ele cumpre, irmãos. Que exemplo prático podemos ter disso aqui? As nossas próprias vidas. Se você é um cristão, você está com Cristo, irmãos, mesmo com todas as suas falhas e imperfeições, e toda a caminhada difícil que você tem enfrentado para seguir a Cristo, a glorificação te aguarda. Um dia você será glorificado. E toda a tua tristeza que você tem hoje pelos teus próprios pecados se tornará em alegria e consolo eterno, porque você será glorificado. Um grupo de saduceus veio até Jesus e disseram-lhe como uma piada que eles não acreditavam na vida eterna. Por meio de uma história que eles inventaram, buscavam mostrar que o céu é uma invenção ridícula. É uma coisa que são fábulas que se contam para crianças. Jesus então virou para esse grupo e Jesus disse a eles: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas, muitos cristãos vivendo como os saduceus. Eles podem até professar que creem na vida eterna, que um dia ele vai para o céu, mas ele não vive nesse mundo, crendo realmente nisso. Ele vive mais baseado numa vida onde o céu dele é este mundo do que o futuro que nos aguarda, irmãos. Quando o crente olha para essas promessas, irmãos, e o propósito é esse, é fazer com que o crente olhe para as coisas que existem nesse mundo, por mais boas, justas e produtivas, frutíferas para o homem, são muito pequenas em comparação ao que é reservado para nós. O cristão é alguém que está almejando por maiores promessas. A nossa vida aqui nesse mundo é passageira, momentânea, mas o que nós recebemos, como Paulo diz, existe um peso de glória eterna que é reservado para nós. Então Jesus vai lembrar que quando Deus fez um pacto com Moisés na sarça ardente, o que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Nós, por exemplo, estudamos na escola bíblica dominical que nós, como cristãos, não fazemos orações aos mortos. O estado dos mortos não é alterável. Hebreus 9:27. O homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós oramos pelos vivos, porque para os vivos existe a esperança de mudança, mas para os mortos não há mais nada que possa ser alterado. Por quê, irmãos? Por causa do que Jesus ensina aqui. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de pessoas vivas, que receberam a vida eterna. Quando nós temos uma notícia triste como essa, de que um missionário que dedicou toda a sua vida pela causa do evangelho, tem uma morte prematura, deixando todos os seus filhos para trás, criancinhas pequenas que você não sabe como sobreviverão, nós temos esperança para esse homem. Se ele andou realmente com Cristo e viveu à luz do que ele professava, ele está adormecido no seu corpo, aguardando a ressurreição dos mortos. Um dia o corpo dele ressuscitará, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois que estiverem aqui, para serem glorificados no seu ser, irmãos. Essa é uma grande promessa, irmãos. Nós temos que olhar para a palavra e refletir nela. Eu garanto para os irmãos que isso vai remover muitas dificuldades que você tem quando você olha para a palavra ou olha os porquês que você coloca para a tua vida cristã. Por que eu estou passando por isso agora? Por que eu estou sofrendo com isso? Por que eu tenho dificuldade nisso? A lista que constantemente você coloca diante de Deus, irmãos, você vai passar um checklist e vai riscar um monte delas. Porque quando você olha para o teu futuro glorioso, você sabe que a morte e a sepultura não vão te prender ali. Você um dia será ressuscitado. E por que o cristão aguarda, irmãos? Será que ele busca algum tipo de glória como os homens buscam para se engrandecer a si mesmos? Como eu disse, irmãos, o que é a glória para o cristão? É um grande sinônimo de pureza, que você vai receber a santificação plena do teu ser. Nesse mundo novo, haverá pureza e perfeição absoluta. Muitas pessoas, talvez um ímpio possa escutar isso, eu não me importo com isso aí. Irmãos, o mundo que nós vivemos aqui, esse calor que a gente sente,
tão terrível, ou o frio, ou a geada, ou a seca, ou as pestes que dão lá na lavoura, ou tanto sofrimento que existe, dor e angústia, por que existe, irmãos? Por causa do pecado. Quando a gente pensa lá na eternidade, quando a gente pensa no céu, que simplesmente vai ser uma nova criação de Deus completamente diferente, tudo Deus vai recriar o cosmos, mas com uma diferença radical. Não vai ter o pecado que contamina a criação, que dificulta, que nos limita, que nos prende. Apocalipse diz que não haverá mais a maldição. Por que não haverá mais maldição na terra? Porque Cristo foi feito maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Cristo foi pendurado no madeiro, amaldiçoado em nosso lugar. Com qual propósito, irmãos? Para que não só a gente, como o povo dele, ficássemos livres da maldição. Qual a maldição? A ira de Deus. E a própria criação, a própria terra, fosse também libertada da maldição que existe sobre ela por causa do pecado do homem. Então isso, irmão, é completamente radical, tremendo. Você consegue imaginar um mundo sem o menor vestígio do pecado? Sem guerras? Sem bomba na tua cabeça, como vemos acontecendo agora no mundo? Sem mentira? Sem líderes corruptos? Consegue imaginar um mundo onde existe perfeita justiça? Isso não é uma loucura e nem uma fantasia ou uma utopia, é algo que Cristo vem cumprir. Não é como as ideologias deste mundo que prometem um mundo perfeito, mas que no final se transformam em ditaduras malignas, mortes de milhões de pessoas. Olha a história, irmãos, do comunismo, do nazismo, do fascismo e tantas outras impérios malignos que existiram no mundo, que prometem um céu na terra e se transformam no verdadeiro inferno. Quando Cristo vem neste mundo, irmãos, e veio aqui, pisou nesse mundo, e não tem como negar isso. O ímpio mais terrível aí fora, o cientista mais ateu, ele não pode abrir a boca para negar que Cristo veio neste mundo. Por quê? Porque é algo provado cientificamente. Cristo pisou neste mundo. Se ele veio a primeira vez, ele vai voltar. E como isso é bom para nós, irmãos, simplesmente ele vai restaurar tudo. Vai restaurar o teu ser que caminha neste mundo, com a cabeça muitas vezes baixa por causa do pecado, afligido pelo teu pecado e pelo pecado em sua volta. Que grande bênção! E como serão nossos corpos ressuscitados? O nosso corpo, podemos olhar para a palavra, irmãos, que ele será novo e melhorado. Que aspectos da humanidade atual estão totalmente incapacitados pelo pecado e pelos seus efeitos? Irmãos, não podemos nem imaginar. Não podemos nem imaginar, irmãos, quanta limitação existe para o nosso corpo por causa do pecado. Mas ao pensar nas melhorias na nossa atual experiência de humanidade, não devemos esquecer que haverá muitos aspectos em que o corpo que receberemos na glória, irmãos, vai ser muito semelhante ao corpo que você tem aqui. A gente é levado a pensar, não por causa do que a palavra ensina, mas pela cultura do mundo, que lá no céu é um monte de gente transparente com um lençol branco, com a harpinha, tocando a mesma música enjoativa lá, sem fim. É assim que o mundo pinta o céu, seres pisando em nuvens. Irmãos, você terá um corpo. Vamos ver isso, irmãos, vamos ver como que é isso. Tomemos a ressurreição de Jesus como exemplo. A sugestão de Paulo de que sua ressurreição é a primícia da nossa própria ressurreição. 1 Coríntios 15:20. Se você quer saber, irmãos, ter uma ideia, pelo menos, de como será o teu ser lá na frente, na glória, estude essa janela em que Cristo foi ressuscitado dos mortos e o tempo que ele fica aqui na terra até subir ao céu novamente. Ele passou 40 dias aqui na terra. E nós vamos ter o corpo de Cristo como um modelo, porque o corpo de Cristo, depois que ele for ressuscitado, irmãos, ele foi glorificado. O próprio corpo de Cristo é glorificado. Então, o corpo de Cristo, nessa janela que podemos olhar, teve um propósito. Qual propósito? Serviu de um modelo para nós, sabermos, termos uma ideia do que nos aguarda lá na frente. Podemos esperar com confiança que seu corpo ressurreto possa muito bem ser um modelo para o nosso. Quando, para os efeitos da ressurreição do corpo de Cristo, no período em que esteve aqui, como um corpo glorificado, que seu corpo manteve algumas características,
mas outras foram trocadas. Em um nível, nada é diferente. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, nós sabemos, é relatado por Lucas que ele andou numa estrada de caminho para Emaús. Quando Jesus andou naquela estrada, tendo um corpo glorificado, esse corpo estava sujeito às leis da gravidade. Ele não afundou no chão, ele andou no chão como a gente anda. Afinal, qual foi a primeira coisa que Jesus perguntou aos discípulos no cenáculo após sua aparição ressurreta a Maria? Vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? É o que Jesus pediu. Então, um corpo que vai ter a necessidade de ter alimentos. Lucas 24, 41. Jesus estava morto há 3 dias e agora o seu estômago estava vazio. Mais tarde, o que ele come? Peixe e mel. Alguns fazem piada com isso aqui, ainda bem que lá na glorificação a gente não vai ser vegetariano porque Jesus comeu peixe, né? Então nós temos a esperança que vamos comer uma costela, né? Lá na eternidade. Irmãos, muitas coisas que existem fantasias na cabeça das pessoas por aí, mas que não estão na palavra. Se você olhar para o corpo glorificado de Jesus, muitas coisas são iguais, mas outras coisas vão ser diferentes. O fato de ele possuir a capacidade, por exemplo, de passar pelas portas, como nós lemos, sugere que as leis da física no novo céu e na nova terra podem muito bem ter alguns aspectos que atualmente a gente não experimenta. Tudo isso, irmãos, é apenas para a gente ter uma noção que o nosso corpo, embora lá na glória seja muito parecido em alguns aspectos, ele vai ser muito mais melhorado, aperfeiçoado. Nós vamos receber um corpo, como a Bíblia diz, um corpo de glória. Paulo foi questionado sobre a questão da continuidade e da descontinuidade pelos coríntios. Aqui estava a sua resposta. Existem diferentes tipos de corpos celestes. Você tem, por exemplo, o Sol, a Lua, planeta e as estrelas. E estes corpos celestes são claramente diferentes de tudo que vemos aqui na Terra. Eles têm uma glória diferente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 41, uma é a glória do Sol, outra é a glória da Lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Então ele prossegue fornecendo estes contrastes sobre o corpo presente e o corpo ressurreto. O corpo presente é natural, mas o corpo ressurreto é espiritual. Ele vai fazer, se você for fazer uma coluninha, você vai ver que o corpo presente ele é perecível, ele é desonroso e é fraco. O corpo futuro é imperecível, honrado e forte. O mais revelador de tudo são as suas palavras no versículo 43. O que semeia-se em desonra ressuscitará em glória. Irmãos, talvez possa ser deselegante dizer, mas quando a Bíblia diz aqui, irmãos, o que se semeia em desonra ou ignomínia, sabe o que ele está dizendo? Quando a gente morre. Quando você é sepultado, quando o nosso corpo de qualquer ser humano é sepultado, por mais talvez deselegante que seja falar isso, a Bíblia descreve como algo que traz desonra para o homem. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para a vida eterna e para a glorificação. Quando o corpo de alguém é sepultado, aquele é um sinal de desonra. É um corpo que foi, assim como de todos os homens, contaminado pelo pecado. E por isso ele caminha para a desonra e não para a honra. Aquele corpo. Por isso, Paulo vai trazer essa esperança maravilhosa que muda essa desonra em honra. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. O corpo da pessoa, o último suspiro, a última batida do coração, e a pessoa precisa ser sepultada dignamente, receber ali as últimas homenagens, as últimas despedidas, mas biblicamente, teologicamente, aquele ato, irmãos, é um sinal de desonra. Mas que glória existe para o crente? A desonra se transforma em glória, a fraqueza se transforma em força, vigor. Simplesmente não temos ideia do que esses nossos corpos gloriosos serão capazes nessa existência futura. Não sei você, mas eu mal posso esperar. A bênção suprema dessa existência será o fato de estarmos com Cristo
não apenas durante décadas ou séculos, mas para sempre. E isso é realmente glória. Você está com Cristo, sem a presença do pecado, num corpo com vigor, com uma força que nós aqui na terra não temos nem ideia. Sem a mancha do pecado, a desonra do pecado. Deus tem resgatado o seu povo através da corda de 5 fios da salvação que nós vimos, a presciência, o chamado, a predestinação, a justificação e a glorificação. Este último fio que nós estudamos, ele traz uma nova dimensão para o significado da salvação. Quando alguém é resgatado por uma corda de um local perigoso aqui no mundo, o seu único objetivo é escapar da calamidade iminente que põe em risco sua vida e sua saúde. Se você estiver numa situação onde você precisa ser puxado por uma corda, ou você caiu num poço, por exemplo, você não vai ter outra coisa na sua mente a não ser escapar daquele lugar. Mas quando pensamos nesse fio dourado da glorificação que também envolve essa corda, é trançada nessa corda para nos puxar, irmãos, nós vemos que não somente estamos escapando de uma calamidade, como um incêndio, como um desabamento, como uma enchente, uma perseguição por um animal feroz, ou um bombardeio, ou uma guerra. Este fio dourado nos dá certeza de que não estamos apenas sendo salvos da calamidade eterna, gerada pelo pecado que é o inferno. Este fio bendito está nos levando para a glória, para o paraíso, para habitar na presença gloriosa de Deus. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês vivem a vida cristã de vocês à luz disso. Você está sendo salvo dos teus pecados, não simplesmente para você não ir para o inferno. Existe uma verdade ainda maior do que essa, uma implicação maior da tua salvação. Qual, irmãos? Você é chamado para a glória eterna, para receber a glorificação que será manifestada em você. Neste dia de celebração, nós ressuscitaremos incorruptíveis, num corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. Poderemos vê-lo face a face, poderemos ver suas mãos e pés furados, poderemos olhar para a coroa de glória em sua cabeça e lançar também as nossas coroas de glória aos seus pés, em humilde adoração e alegria indescritível. Não mais dor, não mais pecado, não mais incerteza. Tudo estará perfeitamente consumado em glória. Olharemos para o nosso ser e veremos a glória do Evangelho de Cristo em nós. Cada fibra do teu ser será glorificada por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pense nisso, irmãos. Olha o poder do Evangelho. As pessoas reduzem o Evangelho e criam a caricatura do Evangelho. O propósito do Evangelho é trazer glorificação ao nome de Deus. E essa glorificação ao nome de Deus está intimamente ligada com a tua glorificação futura que te aguarda na glória, nos céus. Existirá essa mudança sobre a tua existência e você está sendo chamado para ela, conduzido para ela. Irmãos, nós não somos chamados para entregar a nossa vida por coisas que não têm valor, irmãos, mas para coisas infinitas. Eu convoco os irmãos a pensarem, a guardar isso no depósito do coração de vocês como um grande tesouro que vocês estão recebendo nesta noite, para não esquecer, irmãos. Essa vai ser a diferença quando você enfrentar a luta amanhã, a dificuldade, a tua fé será provada. Você enfrentará dificuldades, lutas, e o mundo que nós estamos vivendo cada vez mais se afasta de Deus e desse propósito. Mas enquanto isso, irmãos, mais Deus tem chamado e trazido clareza em relação a essas promessas que são dadas a nós como seu povo.